Hoje é 26 de julho. Eu tô aqui na minha casa, tranquila, sabe? Já passei muitos períodos aqui nesse lugar, na cidade de Gonçalves, Minas Gerais. Eu quero dizer para você que é jovem, evangélico, que pretende um dia ser missionário ou pastor. Você tem que estar preparado para enfrentar os vendavais da vida. Porque não é fácil você sair da sua cidade natal e vir para uma terra totalmente desconhecida. Você vai ter poucos amigos, poucas pessoas que te apoiam. Você não vai ter muitas pessoas que te apoiam. E fazer missões não é fácil, é uma tarefa muito difícil. Uma tarefa assim, sabe, que tem que ser realmente por Deus mesmo, porque não é fácil a gente sair da nossa terra natal, vir para uma outra terra totalmente diferente. As pessoas têm uma cultura diferente. Se for o país, você tem que aprender o idioma. Não é fácil. Eu fiquei um tempo bom sem ir na igreja, devido, algumas coisas que estavam me acontecendo de saúde. E não é fácil, porque a vida inteira, fizemos missões neste lugar, em vários bairros, envalados, lugares desertos mesmo. Muitas vezes tivemos que ir a pé, voltar a pé, ir 10 quilômetros, voltar 10 quilômetros, tudo a pé. Poeira, comendo poeira. E quando os outros missionários estavam aqui, alguns tinham carro, a gente podia, aproveitar a carona e fazer missões nos outros lugares mais longe da cidade, porque a cidade aqui é muito pequenininha. E hoje, para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, nós temos uma igreja aqui maravilhosa, que antes era missões, a Assembleia de Deus da Missão, que foi aberta pelo pastor Gilberto, lá de Pindamonhangaba, há muitos anos atrás. E olha, e ficou esse trabalho aqui maravilhoso, que ele levantou esse trabalho junto com os outros missionários que vieram de outras cidades. Inclusive eu vim só para ajudar e acabei ficando por aqui. Já tem 37 anos que eu moro em Gonçalves e Jesus nunca me desamparou. Você que é jovem, pretende ser missionário, pastor, pastora, você sabe que os desafios da vida vêm. Na família, no meio dos amigos, na igreja, no meio da igreja, em todas as direções vêm sim os desafios. E eu louvo a Deus porque permaneci firme, e estou permanecendo firme na presença do Senhor. Fiquei sozinha, somente com a minha família, meus filhos, E eu nunca perdi a fé. Nunca, porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas sim das coisas que se esperam. Passei por trancos e barrancos e hoje eu estou assim estabelecida de novo na cidade de Gonçalves. Tenho um emprego na escola, estadual João Ribeiro da Silva, meio horário. Dá para me conciliar a minha vida, porque aqui é uma cidade pequena, não tem muito emprego. Então, você que pensa em ser missionário, tem que pensar tudo isso. Mas quando eu vim para cá, eu era respaldada. Eu não fiquei sozinha. Tive pessoas maravilhosas que me respaldou, que cuidaram de mim até o meu casamento. Depois que eu casei, comecei a andar com minhas próprias pernas. Como se diz assim, com as minhas próprias pernas mesmo. Mas mesmo assim, os missionários que vieram de fora, de Jacareí, São José, outros lugares, me respaldou, e muito. E eu louvo a Deus, porque até a idade dos meus filhos completarem 12 anos, eu tive respaldo. Porque os meus filhos, graças a Deus, nunca ficou sem um agasalho, sem uma roupa, sem um sapato, porque os outros missionários de outra cidade traziam pra gente. Hoje que as coisas ficam mais difíceis. Hoje a gente não se vê isso mais.
né? Porque eu vim como missionária voluntária. E missionária voluntária, muitas das vezes tem que andar com as suas próprias pernas. E eles realmente me respaldaram aqui. E eu estou sendo respaldada até hoje por Jesus agora, né? Por Ele, que Ele tem me respaldado. Louvado seja Deus. Então, eu falo para vocês que ser missionário é bênção. Ter chamada, tem que ter chamada. Não adianta a pessoa sair da sua terra natal e vir para um lugar que não tem chamada. E aí você entra num lugar, não é respaldado, entendeu? Respaldado que eu digo assim, a igreja te ajudar, né? Aqueles missionários que estão junto com você, tem as condições financeiras para poder te manter. Porque se ele não tiver condições financeiras para te manter, você vai passar fome, frio, né? Quando eu cheguei em Gonçalves, realmente, eu passei um pouco de frio sim, porque eu não sabia que a cidade caía geada, não sabia que era uma cidade fria, né? Olha, totalmente diferente de Belo Horizonte. Belo Horizonte é uma capital assim, totalmente um clima tropical, né? Quente. E aqui é uma cidade muito fria, fria demais. E foi difícil me adaptar. Foi muito difícil adaptar neste lugar. Inclusive até hoje, de vez em quando eu lembro, né, da minha cidade, né, e tal e tudo. Mas foi difícil. Então eu falo para vocês que é importante a pessoa ser missionária, sim, mas tem que ter chamada de Deus. Porque você não tiver chamada de Deus, você não vai aguentar, porque o inimigo se levanta de todas as maneiras. De todo jeito ele se levanta. Então a gente tem que ter muito cuidado e buscar o Senhor. E eu tenho uma estabilidade muito grande agora em Gonçalves, Minas Gerais. É uma cidade hoje turística, uma cidade que realmente Deus a transformou. Hoje nós temos a Igreja Assembleia de Deus da Madureira, que agora não é da missão mais de Pindamonhangaba, né, nem de Belo Horizonte, nem de Itajubá, mas é uma cidade, é uma igreja que está sendo respaldada por Jacareí e também Campos do Jordão. Que agora o ministério é outro, mas louvado seja Deus. Você quer descobrir onde está a nossa igreja? É só você olhar no mapa que você vai descobrir. Hoje a nossa igreja é oficial, ela está no mapa do Brasil, online, e você pode descobrir a localização da nossa igreja, que é a Assembleia de Deus da Madureira, do Ministério da Madureira, aqui na cidade de Gonçalves, Minas Gerais. Amém? E se um dia você quiser nos visitar, venha nos visitar. Você vai gostar muito, porque essa igreja aqui, Deus tem operado milagres nessa igreja. Coisas que as pessoas daqui da cidade de Gonçalves nunca imaginava que ia acontecer, aconteceu. Até casamento saiu dessa igreja aqui. Obreiros que foram para outras cidades. Coisas muito interessantes. Curas divinas. Deus tem restaurado vidas. Apesar que a igreja não tem muito membro, não tem. Quando você chegar aqui, você vai ver que a igreja tem pouco membro, mas você vai ver o milagre que Deus tem realizado nesse lugar. Hoje nós temos a igreja aqui oficial, porque eu estou aqui desde o momento que foi construído o alicerce dessa igreja. 37 anos que eu moro aqui, em Gonçalves. Mas o ministério mesmo tem mais de 40 anos, que foi levantado pelo pastor Gilberto, lá de Pindamonhangaba. Para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus, eu estou aqui até agora e continuarei, né? Até quando Deus quiser. Amém? Então é isso aí. Venha conhecer a nossa igreja, você vai gostar, você vai louvar o Senhor conosco e você vai ver realmente o milagre que Deus fez nessa cidade e ainda continua fazendo. Aqui não tinha asfalto, Deus já é a segunda vez que eles colocam asfalto na cidade. Na estrada, que aqui era só poeira e barro. Hoje nós temos agora também, como se diz, né, um calçadão, daqui do bairro onde eu moro até na cidade, que nos ajudou muito, porque a estrada, depois que colocaram o asfalto, ficou muito perigosa. E agora nós temos o calçadão, que sai do bairro do Serrinha, onde eu moro, até na cidade onde está a nossa igreja. Você vê isso, não é milagre?
Tem muita gente que não enxerga o milagre que Deus faz na cidade, a evolução que chegou nessa cidade. A CEMIG sempre trabalhando aqui em prol do progresso da cidade. Muitos não enxergam isso. Eles não enxergam o que Deus faz. Gente, nós temos que ter olhos também espirituais. E muitas das vezes as pessoas só têm olho carnal para ver as coisas surpressas, que muitas das vezes não leva a nada, mas eles esquecem de ver o progresso que Deus colocou nessa cidade. Hoje nós temos um calçadão aqui, para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu posso andar no calçadão tranquila, sem ter o perigo de ser atropelada, né? Porque quantas vezes eu andei aqui a pé, para baixo e para cima, para trabalhar, né? E depois que o meu respaldo acabou, é lógico, né? Porque eu me casei, tive família, hoje eu só vivo com os meus filhos, né? E ainda continuo trabalhando e hoje eu tenho segurança, que é o calçadão, né? Porque até hoje eu não pude ainda tirar uma carta de habilitação, não tenho carro, mas eu tenho segurança. E as pessoas não enxergam isso. Eles não enxergam o que Deus faz na cidade de Gonçalves. E eu estou enxergando. Cada dia que passa, eu estou enxergando a evolução neste lugar. Amém? Venha nos conhecer e você vai amar o que Deus está fazendo aqui.